Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos tratando nessa rodada de mensagens sobre Israel. Israel é um assunto infinito. Israel envolve toda a Bíblia. Israel é o centro do planeta Terra. Israel é o relógio escatológico do fim dos tempos. Israel é a menina dos olhos de Deus. Foi de Israel que nasceu o maior de todos os judeus, o nosso Salvador Jesus Cristo. É de Israel que saem os maiores feitos, a maior tecnologia que existe no mundo hoje vem de Israel. Então é uma nação separada por Deus. Israel sofre pelos seus erros, mas o único que pode castigar Israel é o Criador, é Deus. Então todos que se levantam contra Israel morrem. Há uma lista enorme de todos aqueles que morreram porque se levantaram contra Israel. Eu estou tratando desde ontem, com um pouquinho mais de detalhes agora, sobre a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra foi em 1967. E 4 países que fazem fronteira, a gente mencionou Síria, a gente mencionou Jordânia e o Egito. Ainda tem o Líbano, que estava ali também na fronteira, envolvido diretamente nesta guerra. E vou dar continuidade nesse assunto durante umas 10 mensagens. Eu vou estar tratando deste assunto. Em 16 de maio de 1967, o Egito declarou estado de alerta. Realizou grandes movimentos de tropas no deserto do Sinai e exigiu a saída das forças de segurança da Organização das Nações Unidas. Era a ONU. A ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945. 24 de outubro, antes da Organização de Israel. Foi na Assembleia da ONU, que, com Oswaldo Aranha, que votada ali naquela sessão, que Israel voltaria a ser nação. Isso foi em 29 de novembro de 1947. E dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser nação. Então a ONU foi organizada em 1945, 24 de outubro de 1945. A ONU estava trabalhando e a ONU estava naquela região agora entre... Eu vou mostrar uns mapas a partir de amanhã. Se você está vendo na televisão ali, a faixa de Gaza, ela desce, aí pega todo o deserto do Negev ali. Então naquela parte ao lado, até chegar no rio Nilo, você tem ali a península do Sinai. É muita terra, é uma área gigantesca. Então a ONU ficou tomando conta daquele pedaço de terra. E o Egito agora começou a preparar suas tropas e o general Nasser mandou que eles deveriam sair. Que estão lá desde 1957. Também impôs o bloqueio no Estreito de Tirã, que dá acesso ao Mar Vermelho, via Golfo de Aqaba, aos navios israelenses. Israel considerou o bloqueio um ato de guerra, que violou o direito internacional. Diante desse bloqueio, dos comentários belicistas dos líderes árabes e da mobilização dos exércitos árabes, Israel decidiu lançar um ataque preventivo, aéreo e terrestre em 5 de junho de 1967. Novamente, Israel não ataca ninguém. Israel se defende. Toda a Liga Árabe estava se preparando para invadir Israel. Toda a Liga Árabe, muitos países. Israel resolveu fazer um ataque preventivo antes do ocorrido. E eles tinham fechado ali o estreito, impedindo os navios de comércio de Israel. Contra o Egito ao sul, Israel pediu à Jordânia, por meio de canais diplomáticos, que permanecesse neutra. A Jordânia pega uma área de terra de fronteira com Israel grande. Israel pediu que eles permanecessem neutros. Israel prometeu que não iria atacar a Jordânia, se a Jordânia não atacasse Israel. Então a Jordânia deveria ficar na dela lá. É interessante que Nasser, o general egípcio, ele vai inventar uma história
foi bombardeado no primeiro dia. Eu vou dar todos os dias aqui da guerra. Foi bombardeado no primeiro dia. Os aviões do Egito foram destruídos. E ele liga pro governador da Jordânia e diz que tinha vencido a guerra para eles entrarem na guerra. Ele caiu na mentira e partiu para cima de Israel. Se deu mal. Israel também tomou toda aquela área, nós vamos ver. Venceu a Jordânia, depois venceu a Síria, venceu o Egito, venceu todos. Mas veja que interessante, ó. Israel deixou claro que se a Jordânia permanecesse neutra, não iria atacar. Mas essa atacou Israel desde o primeiro dia. Após o sucesso relâmpago no Sinai, Israel lançou um contra-ataque contra a Jordânia. E em 9 de junho, contra a Síria, nas colinas de Golã. 3 países diferentes. Depois de 6 dias de combates, novas linhas de cessar-fogo substituíram as antigas, com a Cisjordânia, a Península do Sinai e a faixa de Gaza e as colinas de Golã ficando sob o controle israelense. A navegação dos navios israelenses pelo Estreito de Tirã foi assegurada e Jerusalém, que estava dividida entre Israel e a Jordânia desde 1949, restou reunificada e sob o controle israelense. Agora, Jerusalém, que era o principal de tudo, está novamente no controle de Israel, a quem sempre pertenceu, é a capital original, literal de Israel. É a capital decretada pelo rei Davi, está na Bíblia há 3.000 anos atrás. Então, ninguém queira mudar a geografia, mudar a história e principalmente tentar mudar aquilo que Deus determinou, que Deus decretou. Não faça isso, não vai dar certo, vai sofrer. Que Deus abençoe cada um. Fique do lado certo, fique do lado de Israel. Do lado ao contrário, você vai tombar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Agradecemos, Deus, por tuas infinitas misericórdias. E, ó Deus, te agradeço, te peço tua bênção sobre cada um que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Ó Deus, ajuda cada um a crescer no conhecimento e na graça, e que assim, ó Deus, possa estar cada dia compreendendo exatamente quem é Israel, a menina dos olhos de Deus. E assim, ó Deus, que possa receber as bênçãos por também estar abençoando Israel. Ó Deus eterno, ajuda que estas pessoas divulguem estas mensagens, espalhem em outros grupos e que assim, ó Deus, venhamos alcançar até os confins da terra. Eu te peço, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.